Vamos falar sobre padarias hoje? Padarias, ou as conhecidas padocas, especialmente aqui em São Paulo. Um setor tradicional ou um setor em profunda renovação? Eu sou Sérgio Molinari, esse é o meu canal no YouTube e vamos falar hoje aqui das padarias ou das padocas, como a gente conhece aqui em São Paulo, um dos grandes segmentos do food service brasileiro, o quarto principal segmento do food service brasileiro. Bom, antes de tudo, queria agradecer e dizer que a ideia de falar sobre padarias hoje partiu pelo menos de duas pessoas inscritas no nosso canal, a Simone Collet e o Wendel do Ipadoca, amigo que a gente encontrou recentemente numa das padarias aqui de São Paulo. Mas vamos lá, vamos só situar primeiro de que universo a gente está falando. A gente está falando de um universo na casa de 90 a 100 mil estabelecimentos no Brasil. Segundo a ABIP, são perto de 70 mil estabelecimentos nas ruas, né, que é a parte principal do ramo de panificação e confeitaria do Brasil, e outras 20 ou 30 mil lojas de padarias que estão inseridas em lojas de supermercados, lojas dentro das lojas. A gente está falando de um universo aí que fatura perto de 116 bilhões de reais por ano, uns 93 bilhões aproximadamente nas padarias das ruas e aproximadamente outros 23 bilhões nas padarias dentro de supermercados. Esses são só grandes números, só para a gente ter uma ideia da segmentação desse mercado, até porque existem diferenças muito marcantes entre as padarias de rua e as padarias de supermercados. A gente vai focar a conversa da gente aqui dentro dessas padarias de rua, que só para fazer um paralelo, elas são classicamente o que a gente chama de varejo de vizinhança, e para quem não sabe, varejo de vizinhança dentro aqui do nosso país representa aproximadamente 40% de toda a venda de alimentos do Brasil. O grande segmento de varejo onde se vende alimento, aí tanto pensando em alimento para você consumir em casa, alimento para consumo fora do lar, é o tal do varejo de vizinhança, e na nossa visão a padaria é um grande exemplo, uma grande referência de varejo de vizinhança. Mas vamos lá, quando a gente fala em padaria, né, a primeira coisa que vem intuitivamente à cabeça da gente é um local que produz e vende produtos panificados e produtos de confeitaria. Alguma mentira, algum erro nisso? Não. Mas o ponto importante para comentar sobre isso é que ao longo dos últimos anos, talvez ao longo das últimas 2 décadas em particular, o que aconteceu é que esse mundo das padarias vem num processo de transformação bastante grande, não estou nem falando só de profissionalização, mas de transformação do negócio, muito puxado pela evolução do mercado de food service. O consumo de alimentação fora do lar e essa característica de vizinhança que a padaria tem, vem trazendo uma transformação bastante importante. Então, quando a gente fala hoje de padaria, a gente está falando de um estabelecimento com uma complexidade muito maior, além da transformação e da venda de produtos panificados e confeitaria. O painel nacional de padarias que a gente realizou nos últimos 2, 3 anos mostrou primeiro que perto de 21% das padarias do Brasil são padarias que basicamente vivem só de panificação e confeitaria. Então, 79% do universo das padarias do Brasil hoje já tem alguma atividade classicamente de food service, destacando refeições, lanches, salgados, pizzas, todos eles ou algum deles. Então, já é um universo que ele está hoje com um pé muito colocado na transformação, na preparação, que é inerente ao food service, e não só na questão mais industrial, como é a padaria no conceito mais tradicional. Tá? Então, isso é um ponto-chave, e até para colocar uma outra informação adicional dentro dessa visão, onde o que a gente gostaria de destacar é essa preocupação que o empresário deve ter com relação ao food service. 42% do resultado da lucratividade de uma padaria que tem esse conjunto de atividades, produção de pães, produção de confeitaria e refeições, lanches, salgados e pizzas, 42% do resultado de um estabelecimento desse tipo vem da atividade food service dele. Alguma coisa como 38%
vem da atividade de panificação e confeitaria e os restantes 20% aproximadamente da atividade de revenda de produtos industrializados. Ou seja, a atividade food service já é do tamanho da atividade industrialização, produção de panificados e confeitaria. E isso por si só já mostra que colocar uma atenção, um cuidado significativo no food service é cada dia mais crítico no sucesso do negócio de panificação. Tá? E é importante dizer que food service é um bicho diferente de produzir pães e confeitaria. Mas a gente vai, num próximo vídeo, aprofundar a visão sobre como se faz mais resultado e como se faz mais faturamento, como se cresce o faturamento desses estabelecimentos. Mas aqui, hoje, depois desse panorama geral, queria destacar talvez alguns pontos que sejam os mais importantes de atenção para o gestor do ramo de panificação ou para seus parceiros, seus fornecedores. Primeiro, ele é um estabelecimento que cada dia mais tem que combinar as habilidades e as capacidades de desenvolver produto, de produzir produto, com prestar serviços. E aí até fazendo uma parte, além do atendimento ao público de uma forma óbvia, né, o atendimento ao balcão, o atendimento no fatiamento, na copa, etc., você tem inúmeros outros serviços que são característicos das padarias que têm tido um melhor desempenho. Então, o delivery, o take-out, o valet para segurar o carro da pessoa que não tem muito tempo para procurar uma vaga e assim por diante. Uma outra característica muito marcante que tem a ver com aquela situação de ser, por definição, um varejo de vizinhança, a padaria é um dos estabelecimentos que tem a maior recorrência de consumidores. Em média, um consumidor de padaria vem 14 vezes ao mês às padarias. Algumas padarias ainda desperdiçam essa enorme oportunidade de fidelização, de ampliação de ticket, de encantamento num cliente que volta, que vem praticamente uma vez a cada 2 dias ao estabelecimento. Isso é um tremendo ponto de atenção. Uma outra característica é o que a gente chama de day parts, de momentos de consumo ao longo do dia. A padaria é um dos poucos estabelecimentos que atende o consumidor das 6 da manhã até as 10, 11 horas da noite, meia-noite, para não dizer aquelas que são 24 horas. Quantas oportunidades de captura de momentos de consumo que uma padaria tem. Às vezes um mesmo cliente, eu, por exemplo, frequento uma padaria em quase todos os dias da semana e para vários momentos diferentes. Eu não sou um único consumidor, eu sou um consumidor de vários momentos e situações em que a padaria pode me atender. E o último ponto, talvez seja aí sim um ponto de preocupação, né, que é que por tudo isso que a gente falou até agora, a padaria é um dos segmentos do food service brasileiro que tem mais concorrentes. A lanchonete é concorrente da padaria, a loja de conveniência é concorrente, o restaurante é concorrente, o supermercado é concorrente e assim por diante. Então, ser melhor e ser mais competitivo e mais atraente é fundamental porque vem bala de todo lado em relação à padaria. O que significa que não dá para ser amador nesse ramo, mais do que qualquer outro. Não que se possa ser amador em outros, mas na padaria não dá. O negócio é maior, mais complexo, mais variado e mais competitivo. Conto com vocês nos próximos vídeos. Inscreva-se, curta, comente, sugira. A gente está juntos em breve falando de padaria novamente.